Senhor Antônio Palocci, aproveitando a pergunta do ilustre advogado, doutor Cristiano, é para perguntar, em 2014, depois, o senhor não se reuniu com o senhor Mauro Marcondes depois desse encontro? Foi em 2009. Na verdade, eu estive com o presidente Lula e estive só com ele. Quando nós tratávamos desse tipo de assunto, por exemplo, interferência em MP, pagamento de recursos não contabilizados, pagamento de caixa 2, as coisas, ele não chamava mais pessoas para reunião, ao contrário. Ele esvaziava a sua sala e conversava só com o interlocutor que estava envolvido naquela questão. Então é óbvio que essas reuniões, por exemplo, quando eu tratei com o ex-presidente Lula sobre a 627, é óbvio que não tinha testemunhas presentes, a não ser que ele chamasse testemunhas para uma conversa. Quando se trata de ilícito, normalmente as pessoas não chamam testemunhas, né? Entendi. A pergunta é sobre o senhor Mauro Marcondes. De 2014, o senhor não tratou nada? Falei, não estive com o Mauro Marcondes em 2014. Doutor Cristiano, o senhor pode continuar perguntando. Pois não, obrigado, doutor Varisney. Eu gostaria, doutor Palocci, de voltar um pouco à questão dos caças. O senhor já disse aqui que tem conhecimento da participação das Forças Armadas na licitação internacional, assim como do Ministério da Defesa. Eu pergunto ao senhor, o senhor sabe dizer ou acompanhava quais os critérios que as Forças Armadas estavam levando em consideração para a compra dos caças? Basicamente, a transferência de tecnologia, que alguns proponentes davam, outros não davam, então isso é essencial para as Forças Armadas. Modernidade dos aparelhos, na medida em que vai se começar um projeto, quando você opta por um caça, você não opta para 5 anos, você opta por 50 anos. Então, era importante estar na fronteira da tecnologia dos aviões e da aviônica, né? Além da questão de combate. Acho que são essas questões, da experiência dos aviões e basicamente transferência de tecnologia. Certo. O senhor sabe dizer se as Forças Armadas analisavam o item preço como um dos temas que iriam integrar o parecer final que foi realizado? Então, o tema preço era um tema de relevância para esse posicionamento das Forças Armadas. E o senhor sabe dizer se as Forças Armadas analisaram o preço apresentado pelo Rafale, pelo F-18 e pelo Gripen? Sim. O senhor tomou conhecimento, o senhor leu o conteúdo do parecer final apresentado pelas Forças Armadas para opinar sobre o caça que seria indicado para o país, segundo a visão das Forças Armadas? Não. Em relação às pessoas que participavam desse processo licitatório pelas Forças Armadas, o senhor tem conhecimento da constituição de uma comissão específica para tratar desse assunto, a COPAC? Não. O senhor, na verdade, é Comissão Coordenadora do Programa de O senhor conhece essa comissão? Conheceu? Não teve contato com nenhum de seus membros? Não posso dizer que não tive contato com nenhum dos seus membros, porque eu não Mas não sei quem discutiu são, nada no âmbito dessa COPAC? O senhor não teve nenhuma... Não tive. Quando eu fui ministro da Fazenda, eu discuti várias vezes sobre a aquisição do caça. Certo. Mas com a COPAC? Não sei, eu não preciso. Não conheço essa sigla. Pode ser que seja um membro da sua comissão. Certo. Só a imagem, mas está tendo a voz, não dá para aproveitar. Desculpa. A imagem dos senhores aí não está muito boa, mas como a voz está saindo, normal, não precisa repetir perguntas. Problema do sistema, esse sistema é novo aqui, de videoconferência, deu problema naquele dia, mas se puder perguntar até mais pousadamente, para nós estarmos mais na voz, doutor Cristiano. Pois não, excelência. Doutor Palocci, o senhor sabe dizer se o preço apresentado pelo
pelo Rafale ao Brasil, se esse preço foi negociado com o presidente da República ou se foi negociado e discutido com a COPAC? Foi discutido por todos, pelas comissões internas das Forças Armadas, pelo presidente Lula com o presidente Sarkozy. Nesse dia eu soube que um dos problemas para a assinatura desses contratos entre os dois presidentes foi exatamente o preço do Rafale, que era uma reclamação que o ministro Nelson Jobim trazia ao presidente por parte das autoridades da aeronáutica, dizendo que o preço era um pouco elevado, vamos dizer assim, dos casos franceses. Mas houve mudança do preço após a apresentação da proposta do Rafale ao Brasil? Houve muitas tentativas e muitas mudanças de forma de financiamento, etc., que impactavam em preço. Houve um esforço bilateral para que o preço fosse reduzido. Reduzido. Certo. Então, pelo que o senhor sabe, o preço inicialmente apresentado pelo Rafale acabou sendo reduzido, embora não tenha se chegado à contratação definitiva. Sim. O doutor falou assim, no dia 6 de dezembro do ano passado, eu não sei se está sendo possível compreender, Excelência, aí o áudio. Está muito bem. O áudio está bom. Só a imagem que não está muito boa. Pois não, Excelência. No dia 6 de dezembro do ano passado, em outro processo aqui da Operação Zelotes, que também é presidido aqui pelo meritíssimo juiz Dr. Valisney, embora naquele dia estivesse sendo presidido pelo Dr. Ricardo, o Dr. Palocci prestou um depoimento naquele dia. E naquele dia, embora não fosse objeto daquele processo, o senhor, espontaneamente, por livre iniciativa, o senhor tomou a frente e fez referência à medida provisória 627 de 2013, naquele depoimento. E eu pergunto ao senhor, esse foi o primeiro depoimento que o senhor prestou à autoridade sobre essa medida provisória 627, ou o senhor já tinha prestado algum depoimento anterior? Com certeza eu devo ter tratado o assunto da 627, que é tratado aqui nesse inquérito, em relação a outros assuntos também, porque a 627, a Sua Excelência deve saber, foi uma das medidas provisórias, o Ministério Público também deve saber, foi uma das medidas provisórias em que mais se usou de emendas para amealhar propinas, tanto por parte do governo federal, quanto por parte de deputados e lideranças do Congresso Nacional. Então essa MP é talvez a campeã das propinas no histórico de MPs no Brasil. Certo. Então ela estar nesse inquérito acho que vai ser importante, porque aqui está sendo avaliado uma fonte de propina, que foi a questão do adiamento dos contratos do Mário Marcondes com empresas automobilísticas e com essa questão dos aviões. Mas ao analisar com mais profundidade em outros inquéritos, essa MP 627 vai se verificar que ela é fonte de muitas propinas em várias áreas. Certo, é por isso que eu estou tocando nesse assunto, que eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte. Então, pela sua exposição, eu posso concluir que esse tema é objeto de delações que o senhor fez com autoridades. Não necessariamente de delações especificamente, mas porque eu não fui relator dessa MP. Mas ela integra depoimentos que o senhor prestou no âmbito de acordos de colaboração que o senhor firmou. Não necessariamente formalizados nesta MP. Certo. O que eu digo é que essa MP, ela certamente foi mencionada em depoimentos porque ela é exemplar. Certo. Foi mencionada pelo senhor em depoimento? Por mim e por todas as autoridades investigativas. O Ministério Público conhece. É que para este depoimento o que importa é se o senhor fez referência a essa MP em outros depoimentos. Vou dizer ao senhor o seguinte: em vários depoimentos que fiz
às autoridades da investigação foram tratadas a metodologia de obtenção de propinas através de MPs. Essa questão. A MP 627 é conhecida no meio político, empresarial e no meio da investigação. O Ministério Público deve conhecer bem essa realidade. Ela é conhecida como a campeã das propinas, a 627, porque ela reuniu um número absolutamente desproporcional de contrabandos que foram enxertados no projeto original que foi enviado do governo. Então ela é uma medida extremamente conhecida no meio político, empresarial e dos investigadores, porque se você lê a MP, ela é uma autodenúncia. Certo. Ela já é um inquérito em si. Certo. Por isso... Tanta coisa que foi enxertada nessa medida provisória e de tanta propina que foi gerada em relação às coisas que foram enxertadas lá. Essa questão do Mauro Marcondes e do ex-presidente Lula é um dos pecados dessa MP. Certo. Por isso que o senhor está indo exatamente onde eu gostaria de chegar. O senhor tem um conceito, o senhor tem uma narrativa e apresentou essa narrativa para as autoridades para receber benefício. Então eu pergunto para o senhor, se essa narrativa que o senhor apresenta não se confirmar no âmbito dessa ação penal, isso terá repercussão nos seus benefícios que o senhor negociou? Não, porque nos acordos de colaboração que eu fiz não estava previsto essa presença aqui hoje. Mas tem essa narrativa que o senhor fez aqui? Não dessa maneira. Tem a narrativa de outras abordagens, de outras medidas. Então o senhor sabia de listo sobre essa MP e não narrou? Por favor, desculpa. Então eu quero dizer que qualquer resultado da minha presença aqui hoje diz respeito apenas ao meu compromisso com a sua excelência, o juiz, de dizer a verdade. Qualquer resultado que decorra daqui, o senhor juiz deixou muito claro no início da audiência dos riscos que uma testemunha corre quando não diz a verdade. Então eu estou aqui estritamente dizendo a verdade, sendo que, se for confirmada essa verdade, eu não tenho nenhum ganho a oferir nos meus acordos. Essa audiência não está prevista. Eu vim aqui hoje convocado pela Sua Excelência, o juiz Valisley, e disse a ele as verdades que conheço sobre esses itens que estão aqui. Então estou muito tranquilo em relação a isso, e estou, mesmo porque a conversa que eu tive foi uma conversa entre eu e o ex-presidente da República. Sem testemunha, Pedro. Lógico. O Zanin, discussão de propina não tem testemunha. Quando tem testemunha na sala, as pessoas pedem para sair da sala, não para entrar na sala. E nesse caso, tratava-se de uma propina que o presidente tinha amealhado para atender a uma necessidade do seu filho, entre outras necessidades que ele tinha. Ele estava tratando com o Mauro Marcondes diversos assuntos, ele me falou. Foi por isso que ele se referiu, inclusive, a 471, que é outra MP, que ele falou que já tinha trabalhado com o Mauro Marcondes nessa oportunidade. Então ele tinha um trabalho de amealhar propinas com o Mauro Marcondes. Eu até nessa data falei a ele, o presidente, mas não seria mais adequado se eu pedir para as empresas fazer doação ao projeto de esporte do seu filho, porque aí não teria ilegalidade, tá? Porque eu estranhei a forma que ele usou. Quando poderia ter usado uma forma mais adequada, mais direta, sem ilícito, ele falou que não, e que ele preferia que não aparecesse a doação, e para não aparecer ele tinha confiança no Mauro Marcondes. Então, esse é o evento essencial. Isso foi dito pelo presidente da República. Então isso é facilmente comprovável, porque o Mauro Marcondes fez seu trabalho, a MP não foi vetada. Essa MP, doutor Valisley, essa mesma emenda foi vetada em outras oportunidades. E não foi vetada agora. Por que não foi votada dessa vez? Porque teve algum incentivo. E o presidente me falou, tratou com o ex-ministro Mercadante e com a ex-presidente Dilma, para não vetar esse item da MP, o item de renovação de benefícios para as montadoras. Ele não tratou toda a MP. Ele falou que foi especificamente o benefício de renovação das montadoras, a partir do que ele ia conseguir os recursos que o Estado tinha solicitado. Certo.
O senhor sabe, doutor Palocci, se esses benefícios fiscais que foram objeto também dessa medida provisória 627, se eles se iniciaram durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? É provável que sim. Certo. O senhor sabe dizer se esses benefícios eram restritos a MMC e Caoa? Não. Ou se alcançavam outras empresas? Não, existe um conjunto de leis que dão benefício a diversas empresas em diversas regiões do país sobre o setor automotivo. Existe legislação destinada ao Nordeste do Brasil, legislação destinada a Pernambuco, um projeto que a Fiat fez lá, da Bahia, com um projeto que a Ford fez. Esse, em particular, é um projeto que dá benefício a empresas instaladas no Centro-Oeste. E não é um benefício para Caoa e Mitsubishi, é um benefício para Centro-Oeste. E, coincidentemente, as duas empresas que estão instaladas no Centro-Oeste, a Mitsubishi e Caoa. O senhor tem certeza que esses benefícios que vêm desde o governo Fernando Henrique Cardoso se dirigem apenas ao Centro-Oeste, esses que foram renovados pela medida provisória 627? Não. Aqui devem ter renovações de outros benefícios também. De outros estados? De outros estados, de outras regiões. Como eu disse, a MP 627 é uma árvore de Natal de benefícios e ilícitos. Certo, mas a pergunta, eu sei que o senhor tem necessidade de usar expressões fortes para o seu colaborador, mas a pergunta não está no meu contrato. Ele não é colaborador aqui, viu? Hã? Só para ficar claro que nesse processo ele não é colaborador. Juridicamente falando. Eu queria esclarecer também, doutor, que no meu contrato de colaboração não está nenhum item faz menção a eu fazer peças teatrais ou frases de efeito. Apenas que eu devo falar a verdade, que é o que eu estou fazendo aqui. Certo. Apenas para retomar, doutor Palocci, então essa MP 627, o senhor sabe se ela dava ou estendia benefícios fiscais para outras empresas, além de Mitsubishi e Caoa? Acredito que sim. Não tenho de memória tudo aquilo que foi introduzido na FNP, mas acredito que sim, porque ela, como eu disse, era um festival de benefícios. O senhor sabe dizer se essa medida provisória 627 renovou esses benefícios fiscais, se outras medidas provisórias anteriores também haviam renovado os mesmos benefícios? Esses benefícios, se não me engano, esses benefícios relativos eu não posso estar enganado, mas pelo meu entendimento de memória, os benefícios da 627 para Caoa e Mitsubishi já haviam sido renovados pela 471, que foi assunto daquele outro inquérito que eu testemunhei em dezembro aqui. Certo. E aí parece que a MP fez uma renovação de 5 anos, que terminava agora, e aí em 14 se fez a renovação desse mesmo benefício por mais tempo. Normalmente se faz a renovação um pouco antes, porque as empresas, para fazerem investimento, elas têm que ter previsão, fazer contas de benefícios e ver se vale a pena ou não vale a pena determinados investimentos. Normalmente o governo, quando decide fazer um benefício, faz com alguma antecedência. Certo. Vou fazer uma última verificação aqui, Excelência. Só tem uma última pergunta, Excelência, me permita. O doutor Palocci já disse aqui que tem acordos de colaboração com algumas autoridades, pelo que eu entendi, com a Polícia Federal, do Distrito Federal, com a Polícia Federal do Paraná, e eu não sei se com o Ministério Público também foi firmado algum acordo de colaboração. Excelência, esse é um assunto que envolve sigilos das autoridades. Não, eu não vou, só para dizer, Excelência, eu não vou entrar nos acordos. A pergunta é só se, além dos dois acordos firmados com a Polícia Federal do Paraná e de Brasília, se existe algum outro acordo com o Ministério Público. Só para saber, eu não vou entrar no tema
dos acordos. A própria celebração... Se não quiser responder, se estiver sob sigilo, aí como não vai afetar o objeto do processo, o senhor não responde. Mas se puder dar essa informação... É que a própria celebração ou não do acordo é sigilosa. Excelência, pela ordem... Se está definido aqui que ele está sendo ouvido como testemunha e não colaborador, ele tem o dever de dizer a verdade. Certo, mas veja bem, mas existe testemunha. Mas eu entendi do senhor que eu devo a verdade sobre aquilo que diz sobre esse processo aqui. O problema é que quando vai afetar lá, veja bem, aqui, se aparecer por acaso uma colaboração desse processo, haverá uma nulidade, claro. Ele está dizendo que não há, mas se ele fez uma colaboração, ele está dizendo aqui que não tem colaboração sobre esse objeto desse processo aqui. Então, se aparecer por acaso uma colaboração nesse sentido, esse depoimento dele é nulo, claro que é nulo. Então, nós estamos partindo desse pressuposto de que ele não fez colaboração quanto a esse processo. Ele está como testemunha aqui. Né? Então, isso. Então, a pergunta fica, assim, de certo modo, até prejudicada, doutor Zanier. Ele está aqui como testemunha. Ele não vai aparecer com... Agora, se foi depois, a partir de hoje, se amanhã ele vai lá e faz um acordo aqui, tudo bem, é um fato novo. Agora, se para trás... E aí a pergunta que a gente já fizemos para reiterar. Senhor Antônio Palocci, o senhor fez colaboração com a Zelotes, quanto só para a gente ficar claro, quanto a essa MP 627 e os caças? Não, eu não fiz e o próprio senhor procurador que está presente pode confirmar que eu não tenho nenhum acordo de colaboração com a Zelotes. Estou aqui exclusivamente como testemunha convocado por Vossa Excelência. Certo. Doutor Zani, você tem mais perguntas ainda? Só uma última, só um esclarecimento, quer dizer... Tudo bem, o doutor Palocci já disse que não tem com as Zelotes, mas, para ficar claro, o senhor tratou de medida provisória e de caças em colaborações que o senhor tenha feito com outras autoridades, mesmo que não sejam com as Zelotes? Olha, doutor, eu vou lhe pedir que eu me atenha e fale tudo que o senhor quiser relativo ao presente processo. Relativo a outros processos e acordos de colaboração, eu acho que eu não devo falar, porque fui orientado por juízes, pelo ministro Fachin, pelos promotores e pela Polícia Federal, que eu não deveria revelar a existência de acordos nem o conteúdo dos acordos. Se o senhor me permitir, eu vou manter essa postura. Se o senhor determinar que seja diferente, eu mudo. Eu não tenho, excelência, a intenção de prejudicar o acordo, doutor Palocci. Eu apenas gostaria de esclarecer a Vossa Excelência, quer dizer, que uma coisa é o que já foi dito aqui, ele não ter firmado acordo dentro da Operação Zelotes. Mas isso não exclui a possibilidade, ao menos, do doutor Palocci ter feito acordo em outras operações e tratado de temas que estão expressamente alcançados por esta ação penal. Então, por isso que eu estou insistindo, e eu respeitarei se Vossa Excelência determinar que ele não responda. Mas me parece uma indagação relevante, até porque Vossa Excelência deferiu o pedido das defesas em outra ação conexa, justamente para que se saiba se nas colaborações feitas pelo Dr. Palocci, os temas objeto da ação estão ou não alcançados. Bom, o que eu estou entendendo, ele está dizendo que ele não fez colaboração nas Zelotes e não falou. Ele falou nessa daqui, do dia 6 de junho, alguma coisa incidental. O que ele está, talvez ele... a pergunta, doutor, o senhor falou alguma incidentalmente? O senhor falou de espontânea vontade ou perguntado, que o senhor lembre, se o senhor não lembrar, sobre a MP 627, que trata aqui da prorrogação dos incentivos, e sobre os caças, objeto dessa ação, o senhor lembra, além desse aqui que o senhor falou incidentalmente, num depoimento na Greenfield, o senhor falou aqui. A pergunta dele é essa, porque o que a defesa quer? A defesa quer aproveitar, essa pergunta o senhor pode falar, o senhor falou em outros processos? Que aí a gente fica mais fácil a gente buscar esse seu depoimento para ampla defesa, entendeu? Porque aí a defesa realmente vai ter direito de saber se o senhor falou lá, se está contrário ao que o senhor está dizendo agora aqui. Então, restritamente, o senhor lembra, se o senhor falou, o senhor facilita inclusive o nosso trabalho, porque eu estou mandando ofício para o Supremo, para a Polícia Federal, nós estamos mandando para perguntar se o senhor falou sobre isso aqui,
ou sobre a 471. Não vou perguntar na 471 porque é outro processo. Mas se o senhor falou, se o senhor falar até da 471, já até ajuda também, porque a gente já vai saber onde está lá o processo. Eu não quero saber de outra coisa, de submarino, de nada, de helicóptero. Eu quero saber, ou da 627, que trate de outro incentivo fiscal. Quero saber desses dois assuntos. O senhor falou mesmo incidentalmente, que o senhor lembre, para facilitar a nossa busca para cá? O senhor não vai se comprometer com nada de que vai buscar. Não vai haver quebra da sua parte. Entendi claramente sua colocação. Como eu fiz depoimento em alguns desses acordos sobre as compras das Forças Armadas, então deve ter referências sobre a questão dos caças, mas nada diferente do que eu disse aqui para o senhor. Ou seja, o que eu sei dos caças, tudo que eu sei dos caças eu disse aqui, e nada mais sei que eu não disse aqui. E o senhor não falou nada lá que contradiz o que o senhor disse aqui? Não. Ou o senhor tem alguma informação que o senhor disse lá que não disse aqui agora? Não me recordo, Nada importante, com certeza não. Nada importante. O que eu lhe disse é que eu tenho informações mais sólidas sobre ilícitos em relação ao submarino e helicóptero. Sobre caças não tenho informações relevantes. E a 627, Excelência, ela também ela é incidentalmente, como o senhor disse, citada em diversas oportunidades, em diversos inquéritos da Polícia Federal, em diversos trabalhos do Ministério Público, porque ela é, de fato, uma medida, vamos dizer, exemplar do ponto de vista do ilícito. Mas eu não fiz um trabalho específico sobre ela, ou específico sobre essa operação do ex-presidente Lula com o seu Mauro Marcondes. Isso eu não fiz. Só pela ordem, Excelência, acredito que a questão tenha sido se, em relação ao MP627, se ela foi citada incidentalmente por ele, não por outras autoridades e outras investigações. Nós estamos falando pelo senhor. É isso, ele entendeu, é justamente isso. Ele falou que pode não me lembro se eu falei ou se me foi perguntado. Não lembro a circunstância. Certo. Bem, mais alguma pergunta, doutores? Os senhores têm alguma pergunta? Da minha parte, Excelência, eu encerro aqui as perguntas. Agradeço ao doutor Palocci e dou a palavra aqui ao colega, se Vossa Excelência me permitir. Com certeza. Obrigado, Excelência. Tenho só alguns esclarecimentos. O senhor se recorda da MP 471, onde foi a assinatura dessa medida provisória? Se teve alguma cerimônia para a assinatura dela? Não me recordo. Não se recorda? Se foi na Bahia? Não. Essa reunião que o senhor falou que teve lá na Anfávia, onde o senhor teria encontrado o senhor Mauro Marcondes, era algum evento específico que estava ocorrendo na Anfávia? Eu fui fazer um debate, eu acredito que eu era deputado na época, eu fui fazer um debate com a diretoria da Anfávia, devia ter umas 20 pessoas das diversas empresas de automobilística, sobre políticas do setor automotivo. Antes, então, dessa palestra, dessa apresentação, desse debate que eu fiz para a diretoria da Anfávia, o Mauro me chamou na sala dele, o doutor Mauro Marcondes, conversamos durante 15 minutos, 20 minutos. Tinha mais alguém presente nessa reunião? Nessa conversa dele, não. Depois desse encontro na Anfávia, o senhor encontrou com o Mauro Marcondes alguma outra vez? Não me lembro. O senhor se recorda de ter visto o Mauro Marcondes com o ex-presidente Lula juntos alguma vez, depois dessa reunião? Não, eu soube que eles estiveram juntos diversas vezes, porque ele era uma pessoa do círculo do presidente Lula. Mas eu nunca estive em reunião. Eu, o Mauro Marcondes e o ex-presidente Lula, nunca estivemos juntos em reunião. Mas o Mauro Marcondes era um frequentador assíduo dos ambientes onde estava o ex-presidente Lula. Ele me confirmou isso, o presidente Lula me confirmou isso, e todos que viviam naquele entorno sabiam disso. O senhor pode dar um exemplo de quem sabia disso, por exemplo? Gilberto Carvalho. Quem já presenciou, ou ex-presidente Lula falando, tenho muita proximidade com o Mauro Marcondes, o senhor lembra quem teria presenciado o senhor conversar sobre isso? Não se recorda. Sem mais perguntas, Excelência, satisfeito. Mais advogados da parte? Não, aqui a advogada Cristina, Excelência. Sem perguntas. Eu vou fazer uma pergunta, é a última pergunta para o senhor, certo? Sobre esse... Quando o senhor falou
é só porque eu fiquei nessa dúvida, certo? Uhum. Objeto também de acordo isso, se o senhor também não quiser, vamos dizer assim, vamos supor, se o senhor não quiser, se eu tiver alguma ressalva, o senhor pode me falar, tá certo? A pergunta é a seguinte, é porque foi ouvida aqui a ex-presidente Dilma, e ela falou que foi, ela, na sua defesa, ela disse que a medida, ela até falou em Jabuti, da medida provisória, etc., ela contou o histórico, mas ela disse que não houve nenhuma irregularidade na aprovação dessa medida provisória. Não só ela, como várias outras testemunhas de defesa. A pergunta é, quando o senhor alude aí a que o ex-presidente Lula falou procurou, resolveu com a Dilma, o senhor falou outra pessoa, não me lembro quem foi, o senhor sabe alguma coisa mais além do que isso? Se efetivamente o ex-presidente procurou, o crime que é imputado a ele é de tráfico de influência. O senhor sabe de alguma coisa, se ele tinha ele tinha alguma influência no governo, a esse ponto de que essa afirmação que ele disse para o senhor, reservadamente, ter sido verdadeira? O senhor tem alguma coisa para falar nisso? Se o senhor quiser fazer alguma ressalva, porque a presidente Dilma é só testemunha, mas eu estou falando porque o senhor fez alusão a ela, e ela falou aqui, como testemunha de defesa, que não houve nenhuma irregularidade na edição dessa medida provisória 627, inclusive da 471, ela foi ouvida também, falou a mesma coisa. Bom, veja, eu não sei qual a forma da declaração da ex-presidente Dilma, mas acho que é aceitável a hipótese dela, a presidente Dilma, não ter participado de nenhum ilícito. Agora, dizer que essa MP não teve ilícito é não conhecer a política no Brasil, porque essa é a MP exemplar do ilícito, né? E acredito que ela sabe disso. Quando eu disse que o presidente Lula tratou esse assunto com ela, também não sei, e aqui vou ser claro, sincero, não sei se o presidente Lula tratou do ilícito com ela. Eu sei que ele tratou do pedido para que não fosse vetado esse ilícito. Ele disse que tratou com ela e trabalhou com então o ministro Aloysio Mercadante. Ou seja, ele teve um trabalho claramente mais intenso com o ministro Mercadante e depois disse que fez o pedido para que a presidente Dilma não vetasse. Então, evidentemente, a ex-presidente Dilma pode, de fato, não ter vetado sem ter na consciência estar cometendo um ilícito. Ela estava atendendo um pedido do Lula que ele fazia muitos. Eu acompanhei diversas vezes o presidente Lula fazendo muitos pedidos à presidente Dilma em relação a interesses de empresas, de parceiros dele, etc. A Odebrecht, que era famosa, mais vinculada ao presidente, o presidente Lula várias vezes fez pedidos em relação a benefícios para a Odebrecht da presidente Dilma. E a presidente Dilma normalmente atendia ao presidente Lula. Nem sempre ela sabia que por trás daquilo haveria uma propina. Porque o que ele pedia, às vezes, era um ato de governo normal. Não é? Por isso que ela pode ter dito e pode ter falado a verdade, quando ela diz, sancionei tal item sem ilegalidade. Sim, ela pode não ter cometido nenhuma ilegalidade. A ilegalidade está na propina que estava combinada com o seu Mauro Marcondes. Ela pode até não saber disso, eu não posso afirmar que ela sabia disso. Então, se ninguém quer renovar perguntas... Está claro, doutor? Está muito claro. Está muito claro. Foi muito esclarecedor. Eu agradeço a sua participação como testemunha, também cumprimentando os advogados e os demais, e todos aqui. No seu caso, especificamente, nós já terminamos. Boa tarde para o senhor. Nós vamos ouvir agora a outra testemunha.